com a polícia Política assassina de segurança. Rio de Janeiro. Sai com Os bandidos ali indo pra mata, fugindo. Foi uma emboscada na mata, permitir. Isso aí são imagens do drone da polícia, né? As barricadas, tudo pegando fogo. Pessoas baleadas, moradores, bala perdida, feridos, mortos, policiais mortos, 2 civis, 2 policiais militares. A outra que simplesmente aqueles criminosos foram embora. E se você perguntar para as pessoas de Angra, Búzios, Mangaratiba, Resende, Campos, Macaé, Maricá, eles vão, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, eles vão te dizer que eles passaram a conviver com uma criminalidade que não tinha antes. Governador, a gente está com uma operação Política de segurança mas a gente sabe que assassina. os policiais estão nesse território conflagrado, outras áreas dominadas pelo Comando Vermelho também estão sofrendo com as investidas desses bandidos. Ainda há pouco a gente teve notícia de fechamento de vias na Zona Oeste, na região central do Rio de Janeiro também. Como que o Estado está lidando com essa retaliação por parte dos bandidos? A gente está de prontidão, desde o início do dia, todos os batalhões que estão em prontidão, isso já estava no planejamento, inclusive a maior parte das tentativas deles foram frustradas, porque a polícia chegou muito rápido e debelou. A gente sabe que são muitos ônibus, são muitas ruas, são muitas vias, e eles ficam de moto fazendo essas retaliações, mas a polícia não vai retroceder. Nós aumentamos o policiamento, a vida muito em breve, em poucas horas, vai começar a voltar ao normal. Eu determinei que todas as instituições estaduais continuem trabalhando normalmente para que a gente possa tentar manter o máximo possível a vida das pessoas em normalidade. Ainda há pouco, governador, a gente tinha informação de que esses criminosos estariam numa área de mata e que os agentes também teriam ido até essa área de mata porque lideranças da facção criminosa estariam se escondendo ali. Mais cedo a gente viu, inclusive, o drone das polícias flagrando a movimentação desses bandidos. Então, a polícia está nessa área de mata, não há uma restrição da atuação da polícia. Nenhuma restrição. A polícia é técnica e livre para fazer dentro da lei tudo que tem que ser feito e nós não vamos retroceder. A gente está em busca dessas lideranças criminosas. Uma já foi neutralizada hoje, uma grande liderança, e eu não tenho dúvida que a gente está muito perto. E o tamanho da retaliação deles mostra como a gente está perto dessas lideranças criminosas. Governador, a gente está ao vivo para todo o grupo WhatsApp, de comunicação, na investigação, TVM, na Band News TV e também ao vivo WhatsApp, na investigação, com o Joel. Joel, se telefone, quiser fazer uma pergunta, também, qualquer outro tem como prender por investigação. Claro, Adson, a minha dúvida é a seguinte, é uma investigação de 1 ano... Os bandidos acabou de colocar, não têm como pagar pelos seus crimes se eles são mortos. Se fizesse sentido... Populares mortos por balas perdidas e policiais mortos. Uma operação burra. Armadas, e aí por diante. Se ele fez o pedido e se não fez, por que não fez? Tá bom, o Joel então está fazendo uma pergunta que é uma dúvida que surgiu desde as primeiras horas dessa operação de hoje, visto que o secretário de Segurança Pública chegou a afirmar que em ocasiões anteriores foi pedido o auxílio do governo federal com blindados para que operações como essa naquele território, como o senhor falou, são 2 Copacabanas, é um território extenso e conflagrado, fossem usados esses blindados durante essas operações. E que dessas ocasiões, então, não houve uma resposta positiva do governo federal. Dessa vez, foi oficial Pergunta idiota para o governo federal para incriminar Lula. Começou. Então, entender, me foi feita essa pergunta hoje, mais cedo na coletiva, se o governo federal estava presente nessa operação. Disse que não. Me perguntaram por quê. Eu falei, porque das outras vezes, pelo menos três ocasiões, que nós pedimos auxílio política, dos blindados dele, porque aqueles blindados dele, auxílio para matar. Passam as barricadas. E o Lula não vai fazer isso. A progressão das polícias. Por mais que tivesse boa vontade, a Marinha do Brasil disse que não poderia emprestar porque precisaria de uma GLO. E o presidente da República, em diversas ocasiões, já falou que ele é contra a GLO. Como das outras vezes a gente não teve sucesso, ao invés de ficar chorando, reclamando, nós fomos trabalhar sem ele. Então essa foi a minha resposta, acabou que isso virou uma grande polêmica. Esse governador recebeu bilhões de reais para fazer a segurança do Rio de Janeiro. Não fez.
Não resolveram. Eles criam mais mortes. Aí, uma pessoa pode viver num lugar desse, ó. Bala perdida, criança, idoso, trabalhadores tomando tiro, olha lá. Olha lá o povo como tá, ó. Se escondendo. Guerra civil no Brasil. Guerra civil no Brasil. Porque na última pesquisa, não sei qual foi o veículo, mostrou que a maioria da população acha que o maior problema do Brasil hoje é a segurança pública. Eles não enxerga isso como prioridade do governo federal. O maior problema hoje é a corrupção do governo bolsonarista, que ainda está lá no Rio de Janeiro. Esse cara é um padre, não tá nem aí, morreu muita gente. Olha a cara dele, ó. A cara dele. A cara dele. Tem que ir pra prisão esse governador aí. Governador partidário, genocida, assim como o Bolsonaro. Um ex-padre que está envolvido com a corrupção do Rio de Janeiro. E esse repórter aqui, ó, perdeu meu valor, o filho do Datena. Uma pergunta idiota que falou, incriminou o governo federal de não ajudar ações do Rio de Janeiro que não passaram pelo Conselho de Segurança que tem os direitos humanos. Conselho de Segurança dos Direitos Humanos, eles fazem da cabeça dele porque eles querem matar. Preparados. O que a gente precisa, Rodolfo, é que cada um faça a sua parte. Se o município fizer a sua parte no ordenamento urbano, se o perdeu filho do Datena, partidário, bolsonarista, não deixando essas facções perdeu, poder financeiro que perdeu o crédito para mim, tá? Isso aí a gente vai pôr no canal. A polícia hoje está equipada. Tá aqui o ex-padre. Nós estamos fazendo um concurso. A política de segurança mais assassina e mais violenta que tem é a do Rio de Janeiro. E preparada para fazer o combate. Não dessa forma, onde o poder bélico deles é incalculável, o poder financeiro é incalculável. Rodolfo? Calculável nada, é tudo investigado pelo WhatsApp, Telegram. Uma situação ou outra necessário, como na questão dos blindados era, eu pediria. Eu só não acho que precisa que o governo federal faça o trabalho do governo estadual. O governo estadual está pronto para fazer o seu trabalho, mas precisa que toda a engrenagem funcione, inclusive a questão da legislação, que é outro problema importantíssimo. Governador, a gente tem mais a legislação violenta e assassina. É isso que ele quer pôr na cabeça da população. Aí, gente, presta atenção no que está acontecendo aí. Sutilmente, violência, morte de inocentes. Bandido não, aí bandido tá aí, ó. Então a gente só vai saber isso depois. Tá? O governador só continuando em relação a eles vão presos e quem vai pagar pela cadeia, pelo sustento deles? O trabalhador, o cidadão de bem. Que é uma operação burra. Onde a gente já vê essa movimentação de criminosos também. Como é que vai ser o dia de amanhã, governador? Porque hoje nós temos uma operação... Policiais morrendo, populares, inocentes morrendo na guerra civil que está tendo no Rio de Janeiro. Garantir que amanhã esses moradores não vão acordar sob o jugo desses bandidos. Olha, a gente está trabalhando todo dia para isso. Essa é uma situação que não aconteceu do dia para a noite. Isso é para incitar pessoas do ódio bolsonarista para poder votar no governador como presidente, no governador do Rio de Janeiro. Provável, né? Sociedade louva, ama esse tipo de violência, de morte. Ah, bandido tem que morrer mesmo, tal. Concordo que o bandido está errado. Mas estamos aniquilando brasileiros, tanto policiais, como populares, inocentes, e como brasileiros que têm que ser presos. Eles têm que pagar pelo crime deles. Bandido morto é bandido que não paga. Não tem, o morto não paga pelos seus crimes. Ele tem que pagar vivo. Tem que render mais do que gastou na segurança, né? Mais do que foi custeado na segurança. Esse bandido teve um custo de diligências de policiais, tem que pagar na cadeia fazendo serviços, fazendo tudo. Vai pagar mais do que custou o bandido para o Estado. Política mais violenta de segurança, a política mais assassina que existe é por esse governador do Rio de Janeiro. Recebeu bilhões do governo para poder fazer a segurança. Ele está fazendo guerra e mortes. Tá? Consiga ter o sucesso sem precisar ter o efeito colateral.
Governador, a gente segue em rede para todo o grupo Bandeirantes de Comunicação, mas é importante a gente falar da volta para casa do Carioca. Uma vergonha, Muitas empresas matéria tendenciosa da Rede Bandeirantes para com o Estado do Rio de Janeiro. Tendenciosa, mal intencionada, para impulsionar a violência, as mortes, para os telespectadores fracos de mente. Tem que matar bandido mesmo. É isso. Pensamento assassino, pensamento odioso. Que isso, Cláudio Castro deve estar recebendo um dinheiro de fora para fazer esse tipo de guerra civil, guerra popular, de brasileiros contra brasileiros. Eles não sabem e não se lembram que quem fez o bandido pela ganância, pela individualidade, pela corrupção, pela mentira, pelos crimes que envolvem políticos e governantes, dando mau exemplo aos bandidos. Uns têm muito, outros não têm nada. Aí revolta, né, entre os pobres. Uns têm muitos e outros não têm nada. Os pobres se revoltam através dos bandidos, os mais corajosos da comunidade. Desde cedo estavam acompanhando e alimentando a gente de informação, e também com alguns agentes, fontes da gente. Os helicópteros não teriam sido usados. Foram ou não foram, e por que essas aeronaves não foram empregadas hoje? Essa decisão do que emprega, do que não emprega, ela é 100% técnica das polícias junto com a Secretaria de Segurança Pública. Eu perguntei isso quando eu cheguei no CCC hoje. Eles me disseram que na parte da manhã foi necessária e que em seguida disso os drones eram mais úteis do que os helicópteros. Então, tecnicamente, a Secretaria de Segurança Pública, junto com as secretarias de polícia, entenderam que naquele momento, tecnicamente, não era o helicóptero a solução, mas que eram os drones. Meu Deus do céu, faça justiça, acabe com isso aí. À disposição deles, as polícias contam com mais de 100 drones hoje, e era muito mais utilizável, muito mais tecnicamente palatável utilizar os drones do que os helicópteros. Foi a explicação que eles me deram, e eu confio 100% na técnica. Acho que não tem que ser política, tem que ser técnica. Se a técnica diz que é o helicóptero e ele está apto. Se a técnica diz que é o drone, é o drone. Governador, a última pergunta. Desde cedo a gente tem recebido relatos de pessoas desesperadas, familiares que estão ligando para os filhos que estão no trabalho. Eu já recebi uma ligação, inclusive, para saber se a gente está bem. Eu acho que esse é o clima hoje no Rio de Janeiro. As pessoas estão preocupadas. O senhor acredita que a operação de hoje ela é uma virada de chave no Rio de Janeiro? Não. A partir daqui a gente começa a encarar... Mortes, prejuízo com a política violenta de segurança do Rio de Janeiro. A mais cara, a mais custosa política violenta e assassina de segurança do Rio de Janeiro. Só que ela só vai acontecer se todos a gente trabalharem junto. Como eu disse, se a prefeitura mantiver o ordenamento urbano funcionando, se o Estado mantiver as polícias funcionando, se o governo central mantiver as políticas de fronteira e de lavagem de dinheiro... Guerra no Brasil. Guerra no Brasil. Guerra civil promovida pelo governador odioso. War in Brazil. From province Rio de Janeiro. The drug dealers and the groups, the criminal groups and opposition of the police from government no trazendo as atualizações e informações importantes para esse dia de difícil aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado, viu, governador? A gente segue então com a programação na Rádio Band News. No techniques, no technologies for prevent the deaths, the war in Rio de Janeiro. No technical policy, no technology, because in Rio de Janeiro have the government, corrupt government, and the murder techniques, political of the security, murder. Assim como as nossas equipes lá no Rio de Janeiro. Sadoc, a Gabriela, o próprio Adson e os outros repórteres que estão em pontos estratégicos lá no Rio. Nós faremos um intervalo. Depois do intervalo a gente volta com essa atualização toda. Vamos dar uma reorganizada na casa para já voltar com... Jornalismo
tendencioso, violento, apoia governo violento, a política assassina e política de segurança mais assassina, a política mais violenta de segurança do Rio de Janeiro. Um governador bolsonarista que não utilizou as técnicas de segurança do protocolo dos direitos humanos, que é certo da ONU. A prisão dos bandidos, não a morte. A prisão dos bandidos para que haja